Mas não somente nós temos aí esta profecia de Daniel capítulo 2, mas temos uma outra, Apocalipse capítulos 2 e 3. Não sei quantos irmãos sabem ou se lembram de que, tendo vindo Jesus e morrido na cruz do Calvário e ressuscitado dentre os mortos, ascendido aos céus, ele deixou aqui na terra a sua igreja com a promessa de que ele haveria de voltar. Vocês sabem disso? E então o Cristo glorificado apareceu a João quando este estava exilado na ilha de Patmos do mar Egeu. E quando então o Cristo glorificado apareceu numa visão a João, Jesus falou assim para João: olha, João, eu quero que você mande uma mensagem à minha igreja, a igreja do Senhor que está na terra desde a sua morte, ressurreição e ascensão. A igreja que está dentro de uma história, a igreja do século I, do século II, do século III, não está na terra a igreja? E não está hoje a igreja? Quando nós olhamos para a igreja hoje do Senhor, muitos cristãos falam: eu estou desiludido. Hoje mesmo veio um irmão nos visitar, falou assim: olha, eu desiludi com essa turma, porque está muito complicado. Mas nós não estamos alheios a isso, uma vez que o próprio Jesus, no primeiro século, ele predisse que isso aconteceria. Na verdade, ele profetizou toda a história da igreja. Ele escreveu de antemão, falou assim: olha, a igreja será assim, assim, porque ela seguirá esses caminhos. E aí nós temos no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, 7 cartas às 7 igrejas. Carta à igreja em Éfeso, carta à igreja em Esmirna, carta à igreja em Pérgamo, carta à igreja em Tiatira, carta à igreja em Sardes, carta à igreja em Filadélfia e carta à igreja em Laodiceia. Cada uma dessas cartas, isso é possível entender quando nós lemos essas 7 cartas à luz da história da igreja. Nós vamos encontrar que cada uma dessas cartas, dessas igrejas do Apocalipse, representa uma fase da igreja de Jesus na terra. A primeira igreja, igreja do tempo dos apóstolos, século I, está ali identificada e profetizada na primeira carta, Éfeso. Quando você lê carta à igreja em Éfeso, você tem um retrato profético da primeira igreja. Se você quer entender um pouco da vida espiritual, do trabalho, do labor da igreja primitiva, primeiro século, leia a primeira carta. E então Esmirna fala da igreja do Senhor no segundo século. Pérgamo fala da igreja do Senhor no terceiro século. Tiatira fala da igreja do Senhor no quarto século até o século XVI. Mostra toda a degradação que ela viria a sofrer, sendo ali identificada como uma mulher prostituta que deu a beber de um vinho de prostituição aos filhos de Deus desse tempo. Tiatira fala de um período de trevas de 1000 anos, aproximadamente, sexto século, quinto século, ao século XVI. E então, a próxima carta, carta à igreja em Sardes, fala da igreja do século XVI e XVII, a igreja da reforma protestante. E então carta à igreja em Filadélfia, século XVIII, e aí vem a última carta, carta à igreja em Laodiceia, que fala profeticamente da última das igrejas, ou da última etapa da igreja de Jesus Cristo. E aí não tem para onde correr. Qualquer pessoa, qualquer cristão que ler carta à igreja em Laodiceia, não terá como negar que temos ali um retrato perfeito da igreja do século XIX, XX e XXI. O que é dito dessa igreja? Uma igreja rica. É verdade isso? É rica? Tem dinheiro? Todo esse sistema em que se encontram os filhos de Deus, a verdadeira igreja que está aí sufocada dentro de um sistema humano montado,
É rica ou não é? O povo de Deus, os servos de Deus, não estão inseridos aí nesses movimentos todos? Quem é que pode negar que este povo é um povo rico? Mas, em contrapartida, é dito: todavia, não sabes que és. Aí fala da essência agora interior. Pobre, cega, miserável e nua. Ou seja, um povo que, por um lado, materialmente falando, é um povo rico, abastado, espiritualmente, é um povo totalmente destituído de qualquer poder espiritual, de qualquer virtude espiritual, a ponto de qualquer visão espiritual, a ponto de o Senhor falar: aconselho-te que vocês comprem de mim ouro para te enriqueceres. Mas não é o ouro terreno, não é o ouro da prosperidade material proposto pela teologia da prosperidade, em que hoje em dia se traduz o evangelho como sinônimo de dinheiro, de riquezas. Não, é o ouro da fé, aquela fé que, quando provada, ela é mais preciosa do que o ouro apurado pelo fogo. É a verdadeira fé que se apega ao evangelho, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a palavra de Cristo, o reino de Cristo, que aguarda por essa pedra que vai destruir os reinos da terra, para que possamos juntos com ele reinar sobre toda a terra. Vestiduras para cobrires a tua nudez, falta justiça, e o Senhor fala que devemos nós comprar, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejamos. Ora, essas 7 igrejas nos mostra claramente que nós estamos no limiar da história, haja vista que nós não vivemos o tempo da igreja de Éfeso, também não vivemos o tempo da igreja em Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem de Sardes, nem de Filadélfia. Quando nós olhamos para trás, nós vemos a história da igreja está no fim. Estamos vivendo a última etapa, o último período, o último tempo da igreja na terra. E a pergunta é: pastor, o que sucede? O que virá? O que acontecerá? Irmãos, a era da igreja pode acabar hoje. Eu não sei. Hoje pode findar essa era, até porque o propósito de Deus se desenvolve e se cumpre em dispensações. Nós hoje vivemos a dispensação da igreja, que é a dispensação da graça. Ora, e se a dispensação da graça tem 7 períodos, e nós vivemos o último deles, então estamos no fim. Você essa noite foi convidado a vir aqui para ser conscientizado de que você vive uma era iminente, a era do reino, a era em que os reinos do mundo irá passar e o reino de Cristo será implantado. Mas não pense que o reino de Cristo será implantado sem que haja luta, sem que haja guerra, sem que haja juízos. O que acontecerá tão logo findar este último período da história da igreja? Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O livro do Apocalipse tem esta divisão: as coisas que vistes, as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Considere comigo isso. Para nós entendermos o que sucede à história da igreja, você tem que entender isso. O Apocalipse tem 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então veja, quando Jesus fala para João: escreve aí, João, as coisas que vistes, é fácil de identificar. Se são as coisas que ele acabara de ver, então está no capítulo anterior, capítulo 1. Não é isso? Que é a visão do Cristo glorificado andando entre os candelabros de ouro. O capítulo 1 mostra que Cristo não está morto, ele não está sepultado,
Ele está glorificado e cuidando do seu povo. E aí diz, e as coisas que são. E a pergunta é, quais são as coisas que são? As que vistes é passado. As que são é o presente de João. E as que hão de acontecer depois é o futuro, depois das coisas que são. Queridos, as coisas que são as 7 igrejas, são as 7 cartas. Haja vista que todos os verbos empregados nas 7 cartas estão conjugados no presente. As coisas do momento, as coisas desta era. Nós vivemos a era das coisas que são. De sorte que, capítulo 4 de Apocalipse, abre para você ver, versículo 1, diz assim, depois dessas coisas, que coisas? Capítulos 2 e 3, as 7 igrejas. Então, depois da era da igreja, nós vivemos o último momento da história da igreja, Laodiceia. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas. Está aqui o segredo. Capítulo 4, uma voz diz, João, venha para cá, e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas, depois da história da igreja. Irmãos, vivemos a era da igreja, vivemos o último momento. Se hoje, se nesta noite, a história da igreja, dentro dos decretos de Deus, se encerrar, segue-se o capítulo 4 do Apocalipse. Está aqui, ó. Eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Esquece a profecia dos maias. Ainda que muitos sinais ali apontados, também são apontados no Apocalipse. Eu digo esquece no sentido de você pensar que não há um Deus pessoal. Esquece no sentido de você pensar que Deus está divorciado da sua criação e a entregou às suas próprias leis. E esquece a data 21 de dezembro de 2012. Esquece isso. Volte a olhar para a Bíblia. O que você tem que saber é, eu vivo e eu existo na era da igreja. Segundo, eu vivo e existo no final da era da igreja, na última igreja, Laodiceia. Não há uma outra etapa de igreja depois dessa. A igreja chegou onde tinha que chegar. É isso aí, ó, que vocês estão vendo. Vai piorar um pouquinho mais, mas não vai passar disso não. A degradação já está feita. Nós queremos saber se estamos no final dessa era da igreja, como será ou como serão os próximos acontecimentos. Que pode ser amanhã, pode ser na semana que vem, e disso eu não sei, e não posso apontar o dia e nem a hora, mas eu posso apontar pela Bíblia o que acontecerá. João então foi arrebatado neste momento, que a voz o chamou, e de repente ele se viu no céu, um trono, e Deus o Pai assentado sobre o trono, tendo em suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E ele viu ali os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os louvores, quando de repente ele ouviu que um dos 24 anciãos perguntava em alta voz, existe alguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, que seja digno de pegar aquele livro na mão do Pai, e abrir os selos, e ler o seu conteúdo? E diz a Bíblia que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, havia alguém digno, sequer de olhar para o livro. E João começou a chorar. Foi quando um dos 24 anciãos disse, João, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e lhe desatar os selos. Ou seja, João, olhando para trás, viu assentado no meio do trono, para o governo daqueles que acham que Jesus não está no meio do trono, assentado um cordeiro